Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de OvoCast. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lícia, diretora da empresa Ovo Novo, e nós estamos propondo esses podcasts todo mês para você. Segue o nosso canal no YouTube para você ficar recebendo as notificações e compartilha, né? Lá nós temos muitas receitas legais, temos muitos conteúdos que já estão lá postados. Então, vai lá, segue o nosso canal e segue também o nosso Instagram, né? @Ovo Novo Faz Bem. Né? Nós temos muitas receitas de quaresma, inclusive, para quem não come carne nesse período, pode aproveitar lá e pegar várias receitas. Nós ainda vamos postar muitas delícias de Páscoa até a Páscoa. Então, conta pra gente como é que vai ficar a sua receita lá. E hoje, 8 de março, o nosso OvoCast está mega especial. Né? Eu não poderia deixar, claro, de dividir a mesa com grandes mulheres incríveis, né, que vai dividir a mesa comigo hoje. Eu tenho aqui a minha mãe, doutora Itaci, que também é diretora da empresa e nutricionista. Bom dia! Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui. E estamos aqui hoje, uma data especial, né? Todo dia é o Dia da Mulher, mas meu nome é Itaci e queria que todo mundo participasse conosco do nosso OvoCast. E aqui estamos hoje para fazer uma conversa maravilhosa. Legal, doutor. E estamos também hoje dividindo a mesa com a nossa convidada, a doutora Jéssica Florencio. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos. Eu sou Jéssica Florencio, eu sou ginecologista e obstetra. Atuo aqui na cidade há mais ou menos 5 anos. Sou especialista em terapia sexual, tratamento de disfunções sexuais e estética íntima. Hoje é um dia festivo, né, principalmente para nós mulheres. É um marco, né, na história do feminismo no Brasil e no mundo. E acho importante, né, foi muito interessante o convite da Ovo Novo para a gente comentar, conversar um pouco sobre saúde feminina, o que a gente tem de avanço hoje em dia no tratamento social com as mulheres. Então, uma oportunidade única, né, de a gente debater isso e trazer mais conhecimento para os nossos ouvintes. Muito bem, maravilha. E hoje, né, 8 de março, o nosso OvoCast vai falar sobre mulher, né? Sobre mulher, sobre saúde feminina. E voltando um pouquinho na história, por exemplo, a gente sabe que essa data foi marcada pelas lutas femininas entre os séculos XIX e XX. Né? Então, as mulheres antigamente tiveram que lutar muito sobre melhores qualidades de vida, direito ao voto, direito a melhores condições de trabalho. E isso veio, ao longo do tempo, evoluindo bastante. Né? Então, hoje, a mulher que ocupa hoje metade da população brasileira conseguiu conquistar um espaço, né, bem maior. Para você, doutora Jéssica, que trabalha com mulheres, né, e mulheres de toda classe social, né, porque você trabalha tanto em consultórios como em hospitais públicos e você atende o público feminino em geral. O que é que você acha que evoluiu do passado, né, para hoje, para a mulher de hoje? Lícia, apesar de vários avanços, né, que a gente teve ao longo do tempo, eu acho hoje em dia que ainda tem muito caminho pela frente, né, das mulheres em busca de melhor espaço na sociedade. Na minha prática clínica, eu atendo, como você disse, mulheres de todas as classes sociais. Eu ainda percebo muito, assim, na minha convivência diária, que ainda existe muita desigualdade de gênero, né? Então, tem um longo caminho a ser trilhado. O Dia Internacional da Mulher, quando ele foi lançado, ele visava realmente marcar e foi estimulado por lutas trabalhistas, mas hoje a gente vê que não só no âmbito trabalhista, mas no convívio afetivo, social, familiar, ainda existe, né, muita desigualdade de gênero. Eu acho que existe muito a trilhar. E, assim, na minha experiência, eu vejo bastante isso ainda sendo muito comum, apesar de todos os avanços que a gente vem tendo. Né? Então, assim, dados recentes, por exemplo, de 2018, mostram que a população feminina ainda é minoria, né, no mercado de trabalho. A diferença salarial também ainda existe, né, em torno de 20% a menos o que as mulheres ganham em relação à população masculina. Então, existe muito ainda a fazer, né, a mudar,
a se desmistificar. Mas, óbvio que a gente tem tido um ganho realmente. Hoje existem muitos movimentos em prol disso, né? As mulheres estão ganhando seu espaço ao longo do tempo, mas acho importante esse dia como um dia não só para a gente comemorar o trivial, e sim de trazer como uma reflexão para como a sociedade trata as mulheres. Então, esse dia é importantíssimo para a gente parar, pensar nisso, o que é que pode ser mudado, o que é que precisa ser feito, políticas também precisam ser implementadas, mas ainda hoje em dia a gente tem isso como muito comum, né? Essa desigualdade aí. E tanto é o ditado que diz que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Né? Então, eu acho que a mulher precisa sair dessa posição de estar por trás. Né? Principalmente no nosso setor do agronegócio, a gente vê que as mulheres sempre estão por trás, né? Porque na frente sempre está o pai de uma empresa familiar, sempre está o homem. E nos bastidores estão as mulheres. Então, a gente precisa sair dessa posição de bastidor e ir para frente, né? E seguir adiante, mostrar serviço, mostrar a cara, digamos assim. Diante desse espaço que a gente vem conquistando, acho que surgiram grandes responsabilidades, né? E dentre tantas responsabilidades como mãe, empresária, funcionária, filha, esposa, mulher que tem que cuidar da saúde, o que é que você acha, mãe, desses tantas responsabilidades que a gente tem que assumir hoje em dia? Bom, é muito difícil e fácil ao mesmo tempo falar sobre isso, porque eu fui mãe jovem, né? E com 19 anos, e então tudo foi muito difícil na época, não é? E assim, sempre teve aquela velocidade que eu tinha, né? Que nós mulheres, eu acho que isso vem de dentro, né? Vem do eu, de ser mulher. E aí eu tive meus 3 filhos, com 30 anos eu tinha já os 3 filhos. E, além disso, eu trabalhava sempre ao lado do meu esposo. Sempre ao lado do meu esposo. E isso fez com que fosse me engrandecendo mais, tendo força de cuidar da empresa junto com ele. Porque a gente veio de criar a galinha lá no pintinho, né? Até chegar em certo patamar que está hoje. Mas era cuidar das crianças, cuidar dos pintinhos, cuidar do marido, cuidar da casa. E, além de tudo, ter que estudar. Porque, na época, também, eu estudava, né? E não é que, assim, eu não parei de estudar, mas, assim, era a época, exigia mais, né? Eu teria que estar lá formada e teria que estar lá presente. E ser mulher, como a doutora Jéssica disse, Lícia disse, e não é um papel fácil, é uma coisa também a ser muito conquistado ainda, mas eu abro uma aspas em relação a essa conquista. Porque hoje, nós mulheres, realmente, a gente consegue dominar o trabalho, consegue dominar filhos e marido, e casa, comida, tudo que tem ao nosso alcance. E a gente domina com facilidade, com eficiência, com capacidade. E isso é uma questão, assim, realmente de ser forte, É uma questão também de Deus, né? Eu acho que Deus dá as tarefas que a gente precisa e pode realizar como mulher. Justamente, né? Porque não é à toa que a gente é mulher e aí, realmente, Deus tá no comando, né? E isso é a prática de tudo, né, minha gente? Diante dessa multipolaridade, digamos assim, da mulher, vem as responsabilidades e vem também o estresse, né? A gente sabe que hoje, né, tantas responsabilidades acabam desencadeando o estresse, e o estresse afeta a imunidade. Então, doutora Jéssica, o que é que você pode dizer da relação entre estresse, imunidade e saúde da mulher? Veja, Alicia, a saúde feminina é um mundo, né? Se a gente fosse falar aqui, o que a gente tem nesse aspecto é muita coisa. Mas, hoje em dia, as atribuições que a mulher tem, que assumiu e conquistou esse direito e esse papel ao longo do tempo, traz também realmente o ônus da coisa, né? Então, o estresse, a ansiedade, isso vem acompanhado, né, de uma carga de trabalho excessiva, de multifunções, como o Itaci acabou de falar, a questão de marido, filho, trabalho, enfim. E aí, na saúde feminina, a gente tem um impacto
gigantesco, né? Já tem vários estudos com grau de evidência importante, né? Grau de evidência A e B, que mostram que o estresse e a ansiedade interferem nessa questão de imunidade e isso daí gera impacto na saúde do ponto de vista de diversas doenças ginecológicas. Infecções vaginais, candidíase de repetição, síndrome pré-menstrual, as pacientes que estão passando pelo período de climatério e menopausa também têm seus sintomas agravados diante dessas condições. E tudo isso daí realmente precisa ser trabalhado, né? Eu sempre brinco, assim, na minha prática clínica, que o que depende de um simples remédio é muito mais fácil do que o que depende de toda uma modificação de um estilo de vida, né? Porque quando a gente usa um remédio, ali a gente resolve o problema, quando depende apenas disso. Mas quando depende de uma modificação do estilo de vida, de alimentação, de exercício, de manejar estresse, organização de tarefas, isso daí gera realmente um impacto e é mais difícil de controlar. Mas você tem que conscientizar o paciente. Exatamente. Também. Então, sempre nas minhas consultas eu perco um tempinho falando sobre isso, porque é muito importante, né? Na realidade, não é perder tempo, é ganhar tempo também. É verdade. Eu acho que o ovo, né, já entra aí como um gancho aí, já vou trazer o ovo aqui para a gente dizer que ele é um alimento muito importante nessa questão de imunidade, né, porque o ovo é um alimento que estimula a imunidade, né, tem muitas proteínas e vitaminas que ajudam a produção de antioxidantes e você acha que é válido utilizar o ovo como suporte na imunidade da mulher? Bom, eu sou bem, né? Adequado a dizer de que quando se trata de alimentação, a mulher em si, ela precisa ter uma alimentação, não só a mulher, todo mundo precisa ter uma alimentação. Mas a mulher, ela sofre com vários tipos, feito a doutora Jéssica de TPM, aí vem a menopausa, depois vem gestação, pós-gestação, né? Vem a época da amamentação da criança. E isso influi muito na alimentação, né? E a gente, como aqui, gosta de ovo. E tem que falar de ovo, porque é maravilhoso. É o alimento completo, minha gente, é o ovo. Eu diria que o ovo, ele é um alimento que ele é completo pela imunidade. Ele combate os radicais livres. Pelo fato de ter a colina, por exemplo, que é um complexo, que tem um complexo de vitamina B. E a vitamina B, ela está introduzida no ovo. E isso faz com que todo o seu organismo se sinta mais forte. Por quê? Porque você está sendo protegido dos radicais livres. Que são radicais livres? Partículazinhas que vêm e a gente inala, tal, assim, que faz mal. Então, isso aí faz com que combata essa agressão. Então, assim, o ovo em si, ele traz muitos benefícios, porque tem a luteína, zeaxantina, que são carotenoides pela coloração. E isso aí faz com que o ser humano em si se torne uma pessoa assim, mais liberta, ou quero dizer assim, não liberta, né? Uma mais protegida em relação à alimentação. E isso vocês têm que levar em consideração, minha gente, que o ovo, como a gente sempre diz, e como a gente sempre vê nas redes sociais e tudo, e que ele é o segundo alimento melhor do mundo. Não é à toa que realmente isso é verdade. Então, vamos consumir ovo para nossa imunidade. Você falou, doutora, sobre a TPM, né? O que é que acontece na TPM? O que é que acontece que as mulheres ficam loucas, né? As mulheres ficam loucas na TPM. Então, o que acontece fisiologicamente? Por que acontece esse tipo de coisa? A TPM existe e está presente hoje na vida das mulheres e o que acontece? Lícia, a TPM, ou síndrome pré-menstrual, ou tensão pré-menstrual, é a condição clínica mais comum, né, dentre as mulheres. Em torno de 80% das mulheres apresentam, em torno de 20% a 50% necessita de uma procura, de uma ajuda clínica e médica, né? Então, assim, o que é que acontece para que a gente desenvolva a TPM?
No período de fase lútea, que é o período que antecede o início de um ciclo menstrual com a menstruação, existem muitas oscilações hormonais entre estrogênio e progesterona, que são os hormônios carro-chefe da mulher. Essas oscilações hormonais, elas interferem em alguns neurotransmissores. O principal deles é a serotonina. Então, isso desencadeia uma série de sintomas, tanto físicos como emocionais, né, de vários tipos, que acontecem de forma cíclica, né, todo mês, naquele período, e que normalmente se resolvem com o início de um novo ciclo, o início da menstruação. É algo que é bastante comum, né, e que, em alguns casos, traz sintomas graves e que interfere na rotina de vida da paciente. Então, no trabalho, nas atividades diárias que elas desenvolvem. É algo que realmente tem um impacto social aí, né, no estilo de vida, na qualidade de vida da paciente, que necessita de ajuda. Não é frescura, como muitos falam, existe, é documentado em estudos e livros, e que tem tratamento, tanto não farmacológico como farmacológico. Aí, quando a gente fala em não farmacológico, entra a alimentação, ovo riquíssimo, né, aí, com muitos nutrientes, as vitaminas do complexo B, B6 principalmente, magnésio, cálcio, vitamina D, que tem comprovação científica de redução na gravidade desses sintomas, né? A vitamina D, ômega, também tem um potencial anti-inflamatório importantíssimo. Vitamina B6, como também antioxidante, diminui contração muscular, então reduz cólica. Então, a gente tem aí um ganho importante quando a gente consegue modificar o hábito alimentar da paciente. Associado ao exercício físico, aí é tudo que a gente quer. Porque o exercício físico tem um papel anti-inflamatório importantíssimo, né? Diminui radicais livres, oxidação celular, envelhecimento celular. Então, eu acho que isso daí é importante. E, inclusive, isso tudo é a principal linha de tratamento. Quando a gente precisa entrar com um tratamento farmacológico, aí tratamentos hormonais, medicamentos e tudo mais, já é num segundo momento onde a gente não consegue apenas com isso ter um controle, mas em torno de 50% a 70% dos casos a gente consegue controlar apenas com medidas não farmacológicas, né? E aí o ovo é um importante alimento para ser introduzido, principalmente nesse período pré-menstrual. Maravilha. Inclusive, quando a Jéssica fala da TPM, já acho que já dá para englobar uma coisa muito importante, que é a menopausa. Porque é muito difícil, minha gente. Todo mundo reclama da TPM, do período menstrual, mas porque ninguém não consegue ainda. Quando chegar a fase de cada um vai ter sua fase da menopausa. E isso é muito importante, porque eu vou dizer uma coisa. A TPM, eu queria ter a TPM, não queria ter mais a menopausa. Reclama da menopausa porque não tem a TPM, né? Aliás, reclama da TPM porque não tem a menopausa. Quando chega a menopausa... Quando você está na TPM, né, período pré-menstrual, aí, ai meu Deus, eu queria ficar na menopausa. Não é assim, minha gente, que funciona. Porque a menopausa é aquele período que, como a doutora Jéssica falou, aquele período que uma medicação vai resolver, um período que, aí se você tiver uma alimentação boa, exercício, prática de exercício e alimentação boa, você vai resolver, né? E a menopausa é uma coisa para o resto da sua vida, e você vai ter que aprender a conviver com isso. Além do que, existe uma alimentação também muito boa e muito rica em ovo, como ela falou aí, magnésio, cálcio, isso tudo também, a menopausa, ela afeta os ossos, né, da mulher, e isso faz com que o ovo, ele repare, ele faça essa reparação nos ossos e no músculo, e isso é muito importante. Fiz só uma observação, porque é uma questão só da mulher sempre estar reclamando da TPM, mas a menopausa é um período muito desgastante, muito difícil na vida da fase da mulher, e aí a gente tem que estar sempre modulando isso, sabendo como conviver com isso. Hormônio, tem gente que faz reposição hormonal, mas o mais interessante é a prática de exercício e atividade física, prática de exercício e alimentação adequada. É verdade. O ovo, com certeza, vai auxiliar na questão da menopausa também, né? Devido à osteoporose, osteopenia e... Por conta da colina, magnésio, cálcio, né? Ele faz toda essa reparação no organismo da mulher. E aí, falando um pouco de menopausa, quais são os principais sintomas que aparecem, né, na menopausa?
A menopausa é uma fase da vida da mulher que chega para todas, né? E que realmente eu escuto muito isso no consultório. Quando a paciente está na menopausa, trocaria por uma TPM e vice-versa, né? Então, são fases, né? Tudo são fases e que necessitam realmente de modular, de organizar. Né? Então, assim, na menopausa, a gente pode ter sintomas vários, diversos tipos, né? Os mais comuns, os sintomas vasomotores, que são os fogachos, os calores, né? Que é o que eu mais escuto, assim. E a gente pode ter também alteração em todo o metabolismo do organismo feminino, né? A gente tem alteração de pele, onde a gente perde colágeno com muito mais rapidez e facilidade. O ovo entra nisso daí, né, como um importante auxílio nessa reposição do colágeno. As pacientes brincam comigo que é a fase onde a mulher começa a perceber que realmente está envelhecendo, né? Porque começa a ver linhas de expressão, até o cabelo também, o cabelo muda, a fibra do seu cabelo muda. Isso, cabelo, unha, pele, alteração de humor, sono, peso. Eu percebo muito assim. Uma dificuldade de perder peso, porque esse metabolismo ele lentifica, né? E ressecamento vaginal, problemas com autoestima, não tem como não ter, né? Diminuição de libido, desejo sexual hipoativo. Então, assim, é um impacto muito grande. Eu acredito até que muito maior do que a TPM na vida da mulher. E que tem tratamento, tem muito que ser feito. Precisa apenas a gente se cuidar, procurar ajuda quando necessário. Isso mesmo. Indo agora um pouco, já que você falou de cabelo, unha, pele, o ovo, a gente sabe que o ovo tem muitas vitaminas, muitos minerais que auxiliam, né, na pele, no cabelo, na unha. Isso para a mulher que quer ter cabelo bonito, unha bonita, pele bonita com colágeno. Então, o ovo é o queridinho, né, para estimular e manter saudável esse tipo de todas essas nossas esses aparatos, esses né? aparatos femininos. Né? Falando um pouco sobre beleza, sobre estética, você acha que a beleza e a estética influencia na imunidade, no estresse? Você acha que a autoestima da mulher influencia na saúde, por exemplo? Sim, com certeza, Alicia, porque a partir do momento que você não está estimulado a fazer um serviço, você fica triste. Então, assim, a autoestima da mulher, ela vem de forma, assim, natural, né? Então, assim, se você quer ter uma vida... Eu digo a vocês assim, minha gente, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de me cuidar. E a partir do momento que eu não estou bem, eu fico lá no meu cantinho quietinha e assim, é como se aquela autoestima fosse lá para baixo. Então, assim, você tem que realmente tá em busca de coisas que lhe faça bem, que lhe dê prazer. De se amar, né? Porque assim, você tem que... por isso, né? Coisas que dá prazer a você, que lhe faça bem. Isso faz com que você se ame mais, não é? E, assim, é só uma questão de consciência, né? Eu digo aqui para todas as mulheres que a autoestima, ela é um pilar, sabe? Um pilar do eu da mulher, do espírito da mulher. Então, a partir desse momento que você tem que estar com unha bonita, cabelo bonito e isso tudo, tem que ter alimentação boa, exercício, você tem que ter amizades boas, você tem que conviver com sua família bem. E tudo isso é uma questão também de higiene mental, né, que a gente tem que fazer nas nossas vidas. E, para falar do ovo de novo, em relação à unha, cabelo e pele, nada melhor do que o ovo. Porque, além se você pratica exercício físico, o ovo está lá presente, gente. Não precisa tomar suplementos. O ovo, coma 2, 3 ovos, 4 ovos cozidos lá toda manhã, que você vai ter seu corpo lá bem perfeitinho, vai ter sua dieta lá prontinha, você vai emagrecer da forma que você quer. A gente não fala emagrecer, porque muitas pessoas ficam, quer que tem emagrecer ou engordar? Não, isso não leva em consideração. A gente leva em consideração saúde. E aí a saúde está em primeiro lugar. E é isso.
Agora falando um pouco sobre as mamães, né? Que estão aí, né? Muitas mamães você atende no seu consultório. Então, quais os cuidados principais? Suponha que eu descobri que estou grávida, então quais os primeiros cuidados que uma mamãe, que uma mulher que descobriu que está grávida precisa ter? Normalmente, Lícia, quando a paciente ela consegue ter uma consulta pré-concepcional, é o cenário ideal, né? É quando a gente consegue preparar aquele corpo. Programar, né? E organizar a saúde da mulher para engravidar. Esse daí seria o cenário ideal, né? Onde a gente, nesse período, controla peso, caso necessário, controla doenças pré-existentes, faz avaliação hormonal, de nutrientes e tudo mais, e prepara aquela mulher para isso. Em muitos casos, isso não é possível, né? A paciente já se vê grávida e aí a gente inicia o pré-natal. Veja, os cuidados são, na realidade, o básico que funciona, né? Uma dieta adequada para a fase, né? A fase de gestação, onde a demanda metabólica é muito maior do que normalmente. A atividade física, ela é liberada. Muita gente tem ainda um certo receio, principalmente naqueles primeiros 3 meses, que é o período maior de indícios de aborto e tudo mais. Mas isso não tem comprovação científica, então a atividade física, óbvio, de baixo impacto, com acompanhamento de um profissional adequado, é importante, né? Realizar o pré-natal de forma correta, e seguir à risca tudo certinho, todas as orientações do médico, do seu pré-natalista. Eu acho que isso é importantíssimo para uma gestação saudável. Muitos dos desfechos desfavoráveis da gestação, quando a gente vai ver e vai olhar lá para trás, alguma coisa faltou. São coisas que são completamente evitáveis, né? Algumas fatalidades que acontecem realmente são desfechos que não há como a gente ter intervisto. Mas quando a gente vai ver, investigar, existem muitos comitês aí de avaliação de desfechos desfavoráveis, tudo tem a ver com um pré-natal bem feito, coisas que poderiam ter sido modificadas ao longo do período. Então, eu acho que a dica é essa, né? Se preparar, seguir o pré-natal de forma adequada, as orientações de forma adequada, fazer um pré-natal com obstetra, acho que é importantíssimo. E se cuidar, né? E depois dessa fase gestacional, né, vem a amamentação, né? Então, na amamentação, eu acho que tanto na gestação como na amamentação, o ovo também entra como um grande aliado, né? Porque ajuda na gestação, na formação do feto, e ajuda também na amamentação, na parte de suplementação alimentar mesmo. Você indica a utilização do ovo nesse período, tanto de gestação como de amamentação? Com certeza. Por esses inúmeros benefícios, né, que a gente acabou de falar. Normalmente eu oriento também um acompanhamento nutricional, né, que aí se consegue falar melhor, que existe realmente um acompanhamento diferenciado para essas fases, mas são fases realmente que demandam muito do corpo da mulher. A lactação, por exemplo, é uma fase que demanda muito tempo, saúde, nutrição da paciente. É uma fase que realmente a gente tá cansado, a gente tem uma modificação na rotina familiar muito brusca, muito importante. Então, uma boa dieta, um acompanhamento nutricional, inserindo o ovo na alimentação, hidratação, importantíssimo para o sucesso da amamentação, deve ser feito. Bom, em relação ao que ela falou, Jéssica falou, e Lícia fez a pergunta em relação a presença do ovo na gestação, na lactação e depois, né, até que a criancinha está lá crescendo, realmente o ovo, ele é uma potência muito grande. A colina, por exemplo, ele é uma proteína do complexo, uma vitamina do complexo B, onde há formação, a mãe em gestação, onde há uma formação neural do bebê, do feto. Então, isso está muito ligado. Então, isso é muito importante que o consumo do ovo seja de extrema importância. Além do que, depois da gestação, como precisa realmente, a mãe está cansada e vai precisar de muitas vitaminas e minerais, de muitos nutrientes, o ovo também vai enriquecer
esse processo de amamentação, que é onde a criança vai exigir mais da mãe, e então vai ter a parte que a criança vai precisar da luteína, da zeaxantina, onde tem os carotenoides e onde vai fazer também a formação, vai potencializar o cálcio, então, o cálcio no ossinho, né, do bebê. Então, isso é de muito extrema importância. E o que é também a continuação do consumo de ovo, minha gente, porque o ovo é um alimento completo. Então, assim, a criança, a partir dos 6 meses, quando ela tiver com 6 meses de idade, ela já começa a consumir o ovo. Então, de forma, gradativamente, de forma adequada, a partir de uma nutricionista, que ela vai estar lá indicando a porção que a criança vai começar a comer o ovo. Então, tudo isso é uma sequência. Então, gestação, amamentação e depois que a criancinha está lá... Introdução alimentar, certo? Isso é muito importante. Agora, falando do outro lado, né? Tem as mamães e tem aquelas que não querem engravidar, né? Ou que já são mamães ou que ainda não querem ser mamães. Então, quais são os métodos contraceptivos mais modernos que existem hoje? Fora a camisinha e a pílula, que já está há muito tempo aí no mercado. Quais são os métodos hoje que são mais modernos, né? Quando a gente fala de contracepção, é um mundo, né? Tem muito o que se falar. Mas, via de regra, assim, o que a gente tem de mais moderno, mais atual no mercado, são os métodos que não dependem da tomada diária. E isso daí é o grande sucesso hoje em dia, porque a gente sabe que o sucesso da pílula, por exemplo, que é o método mais difundido, mais comum, um dos mais antigos no mercado, ele depende muito de uma tomada correta. Sua eficácia está diretamente relacionada a isso. Então, hoje em dia, a mulher moderna, ela não quer ter preocupação com isso, né? Então, ela precisa de um método que ela utilize de longa duração e que ela esteja tranquila, protegida, sem precisar estar se preocupando com aquela tomada diária ali da medicação. Então, a gente tem hoje em dia a contracepção na forma de DIUs, os DIUs hormonais e não hormonais. Normalmente, a gente indica isso avaliando o perfil de cada pessoa. E a gente tem também os métodos na forma de implante subcutâneo, né? E que, inclusive, hoje é o método de maior eficácia existente no mercado, são os métodos contraceptivos à base de implantes subcutâneos, né? Em segundo lugar, de eficácia, a gente tem os DIUs com eficácia equiparada à laqueadura. Então, os métodos de implante subcutâneo, hoje em dia, têm uma eficácia até um pouco maior do que a laqueadura em si. E aí, a escolha pelo método é sempre muito individual, né? A gente sempre conversa com a paciente e observa perfil de pessoa para pessoa. Vai ter os DIUs que têm hormônios, que não tem paciente que tem contraindicação a utilizar certo tipo de medicação, tem pacientes que têm objetivos secundários, não só em relação à proteção, mas de repente, hoje em dia, a gente vê muito paciente que tem uma preocupação com performance corporal, com melhora da massa muscular e tudo mais. Então, a depender do que ela quer, fora a questão contraceptiva, que vai ser comum para todos os métodos, a gente vai escolher o que é que, dentre as possibilidades, a gente tem, o que é mais indicado para cada um. No caso desses implantes, qual é a durabilidade deles? Lícia, hoje o que a gente tem anvisado, né, o que é liberado pela Anvisa, é o Implanon, o nome comercial, é um método contraceptivo que dura 3 anos. Ele é implantado no subcutâneo, no braço, é um método à base de progesterona. Então, tem pouquíssimas contraindicações, porque normalmente quando existe uma contraindicação ao uso de hormônio é ao uso do estrogênio, que não está contido no Implanon, por exemplo. E é o método queridinho hoje em dia, assim, é o que eu mais tenho utilizado no consultório por conta da eficácia, de ter pouquíssimas contraindicações. As 2 únicas contraindicações absolutas é a paciente que está gestante, no momento, óbvio, e pacientes que estão tratando atualmente, no momento, um câncer de mama. Fora isso, existem algumas complicações, algumas contraindicações relativas, mas que também são poucas, então tem poucas contraindicações, né? E hoje em dia o que a gente tem no mercado é ele ainda, porque também é um método relativamente novo. No futuro, talvez a gente tenha aí ele sendo produzido por outras indústrias farmacêuticas e tenha aí uma concorrência, mas no momento é ele que a gente tem disponível. Ok, você falou aí do câncer de mama.
o que é que você indica para as mulheres, né, prevenir esse tipo de câncer? Não, assim, claro que a gente já falou de vida saudável, alimentação, atividade física, mas assim, para uma detecção precoce, por exemplo, né, os cuidados que a mulher tem que ter com o câncer de mama, com o câncer de colo do útero, o que é que a gente pode fazer, ou quais as atitudes que a gente pode ter para tanto detecção precoce como prevenção também. O câncer de colo de útero e de mama são os dois mais frequentes, né, na mulher. São cânceres que têm uma orientação de rastreamento anual, né, onde a gente consegue detectar as alterações iniciais, que a gente consegue intervir, né, e ter uma maior chance de cura. Fora tudo isso que a gente já falou, que é importantíssimo, inclusive é muito assunto para congresso aí de mastologia e de patologia do trato genital inferior. Tudo isso é importante, questão de modificação do estilo de vida e tudo mais. Mas falando em rastreamento, né, existem indicações precisas para que a gente faça exames periódicos, né? Então, do modo geral, para rastreio de câncer de mama, as mulheres acima de 40 anos devem realizar a mamografia, né? Segundo o Ministério da Saúde, com uma mamografia normal, você pode fazê-la a cada 2 anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, anualmente, independente do resultado. E nas pacientes que têm histórico familiar, né, porque o câncer de mama ele tem uma questão genética fortemente associada, a gente começa esse rastreio antes. Então, as pacientes que têm parentes de primeiro grau, né, mãe e irmã principalmente, devem iniciar esse rastreio aos 35 anos. Ou então 10 anos antes da idade do diagnóstico da pessoa, da família que teve. Um exemplo. Se a paciente teve uma mãe que detectou câncer de mama aos 42 anos, ela deve iniciar aos 32 anos. É uma idade de 10 anos antes da idade do diagnóstico. Em relação ao câncer de colo uterino, a gente tem disponível a citologia, né, que é o método mais básico, que inclusive é feito na saúde básica, na atenção básica, associada à colposcopia quando necessário, que deve ser feito também, segundo algumas literaturas, a partir dos 25 anos e outras a partir do início da vida sexual, de forma anual também, de um modo geral. Né? Com esse rastreamento feito de forma correta, a gente consegue detectar, principalmente câncer de colo de útero, alterações muito iniciais que ainda não são câncer, que a gente já consegue intervir e tratar, e evitar que isso aconteça, né? Sem falar de que o câncer de colo do útero, em especial, tem vacina, né? A vacina de HPV é uma vacina que previne câncer, a gente não pode esquecer. O SUS já tem disponível no PNI, né? No Programa Nacional de Imunização. Algumas faixas etárias não são contempladas, mas a gente tem também no sistema privado. Então, também é outra coisa que também é importante. Muito bem, eu acho que é isso aí. Realmente foi muito bem explorada essa parte aí. E você falou do grau de parentesco, né, com câncer de primeiro grau, mas, por exemplo, um avô seria um segundo grau, um grau de parentesco de primeiro e segundo grau, eu teria que ter esse mesmo cuidado, porque, por exemplo, meu avô morreu de câncer, então eu já estou com 35 anos, eu já teria que ter essa preocupação. Depende do tipo de câncer. Tem câncer que tem uma questão familiar associada, outros não. Por exemplo, o câncer de colo de útero não tem correlação com a questão genética associada. É uma doença adquirida, né? Uma infecção sexualmente transmissível que gera o câncer. Mas câncer de mama tem, assim, total influência genética. Câncer de ovário, isso falando da parte feminina, né? Porque tem câncer de todo tipo aí, mas na parte feminina, câncer de mama e ovário realmente tem essa preocupação. O que está escrito em livro é diferente do que às vezes a gente usa na prática. Porque na prática a gente também vai avaliar a paciente em si. A gente não vai somente ver a questão clínica em si. Mas o que está escrito em livro normalmente é parente de primeiro grau. Isso é obrigatório. Mas as pessoas que têm parente de segundo grau, normalmente a gente avalia caso a caso. Às vezes eu até inicio esse rastreamento antes, mesmo com parente de segundo grau. Isso aí é avaliado de forma individual, mas obrigatório mesmo são parentes de primeiro grau. Certo, muito bem. Eu acho que nós falamos muita coisa interessante aqui hoje.
Foi incrível a nossa conversa. Muito obrigada, doutora Jéssica, pelas suas explanações, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Maninha, por estar aqui também hoje, estreando hoje o NovoCast, né? Mas vai vir mais vezes. E eu agradeço a você que está nos assistindo. Não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube e acessar o nosso Instagram, @OvoNovoFazBem.